Boa tarde, caros ouvintes. Meu nome é Diego Arpini e junto comigo temos Lorenzo Borges, Opa! Matheus Pena Opa! e João Volpato. Opa! E hoje estaremos conversando sobre um tema muito relevante nos dias atuais, que é a inserção de carros elétricos no mercado e o aumento da demanda energética como pauta ambiental. Esse podcast foi desenvolvido como um projeto final da disciplina de Conservação de Recursos Naturais, ministrado pela professora Michele de Sá. Bom, pessoal, meu nome é João e eu vou contextualizar um pouco sobre esse problema. O conceito de veículo ele está intrinsecamente relacionado à circulação de bens e pessoas. Logo, também está diretamente ligado à mobilidade urbana. Além disso, a mobilidade ela permite que relações comerciais se estabeleçam, de modo a gerar desenvolvimento. Segundo Paula Santoro, uma especialista em arquitetura e urbanismo, ela fala que é importante lembrar que a política de mobilidade urbana é parte da política de desenvolvimento urbano. Não é possível pensar a cidade, o desenvolvimento urbano, sem pensar na mobilidade urbana. Entre os meios de transporte urbano, destacam-se o carro, o ônibus, bicicleta ou até andar a pé, assim como o metrô e o trem em cidades mais populosas e com boa infraestrutura. Porém, o carro ele é objeto de destaque por ser meio de transporte individual extremamente difundido ao redor do mundo. A projeção é que a frota mundial de carros ela vai alcançar 2 bilhões no ano de 2035 e 2,5 bilhões em 2050. Então, é um conjunto que cresce rapidamente. Filas gigantescas tomando o trânsito de capitais e demais centros urbanos são frutos da falta de planejamento e principalmente da falta de alternativa de transporte. De acordo com o IPEA, 49% dos que utilizam algum veículo de locomoção, eles optam pelo carro. Somando a isso, um estudo encomendado pela Companhia de Engenharia e Tráfego, a CET, aponta que em São Paulo, a maior cidade do país, lá a média é de 1,4 passageiros por carro, o que significa então que a maioria deles leva só um passageiro. Isso aí, João. Mas vale lembrar que apesar de hoje em dia estarmos com essa hegemonia de carros a combustão, nem sempre foi assim. Bom, aqui é o Lorenzo e falarei um pouco sobre a história dos veículos, dando enfoque aos carros elétricos, enfim. Nicolas Joseph Cugnot construiu, em 1770, um veículo a vapor para carregar material para o exército francês. Contudo, este veículo era barulhento, devagar e exalava um cheiro muito ruim, de maneira que seria preferencial para os consumidores continuarem a adotar carroças comuns do que o novo produto, que apesar disso, ainda era muito inovador. No entanto, cada vez mais havia demanda por veículos que não fossem movidos por animais. Afinal, grandes centros urbanos se formavam com milhares de cavalos e com isso toda a sujeira que se formava nas ruas e o problema de ter que tratar esses animais. Já no século XIX, várias pessoas foram pioneiras na invenção de veículos elétricos, com pequenos carros, carruagens e locomotivas. Com isso tudo, várias coisas foram se inovando, desde os motores como as baterias. Em 1884, em Wolverhampton, o inventor Thomas Parker criou o primeiro carro elétrico vindo de produção. Já naquela época, Parker tinha a visão de que a produção de carros elétricos atenuaria os efeitos da fumaça e poluição que Londres estavam sofrendo. Mas o marco da utilização dos veículos elétricos foi sua utilização comercial. Por exemplo, os trens elétricos eram muito úteis para transportar minérios de dentro de minas, já que se fossem utilizados veículos a combustão, todo o valioso oxigênio que tinha dentro dos locais iria ser consumido, e comprometendo toda a saúde dos mineradores. Táxis a bateria se tornaram disponíveis em 1897, tanto em Londres quanto em Nova York, que contribuiu para o sucesso comercial desses veículos elétricos. Após muito sucesso no início do século XX, os veículos elétricos começaram a perder sua posição no mercado de automóveis após os anos 20. Dentre as várias razões, estavam a crescente malha rodoviária nos países desenvolvidos e a necessidade de maior autonomia dos carros, a descoberta de mais petróleo no mundo e a popularização dos veículos a combustão por conta das linhas de montagem criadas por Henry Ford, que aumentaram a produtividade e barateou os veículos a combustão ao ponto do Ford Model T se tornar o veículo mais vendido do seu tempo. Apenas nos anos 90 que os carros elétricos voltaram a ter destaque, muito por conta de ações legais e regulatórias.
Lei do crescente ativismo ambiental. No início, as montadoras aderiram à ideia dos carros elétricos para atender à demanda ambiental. Contudo, receberam muitas críticas por conta de não promoverem a venda desses carros elétricos para criar a impressão de que os consumidores não estariam interessados nos carros sustentáveis, então continuando a dar uma popularização maior para os carros a combustão, quando isso não era verdade, né? Atualmente, o problema ambiental está muito evidente no mundo e com isso está tendo uma maior demanda, até por própria parte da população, né, por carros elétricos. E marcas especializadas nesse nicho surgiram, como a Tesla Motors, lá dos Estados Unidos. Então, Diego, como que a gente fez a metodologia do nosso trabalho? Então, dado esse contexto histórico e atual dos carros elétricos, nós optamos por fazer um trabalho de revisão bibliográfica, que é o estudo de um determinado tema por meio de pesquisas de outros trabalhos bibliográficos, debatendo as ideias dos autores dos trabalhos com as nossas. Optamos por não fazer pesquisa na área, pois no Brasil, atualmente, os carros elétricos são pouco disseminados. Portanto, seria muito difícil atingir uma quantidade estatística relevante de carros elétricos, ou de donos de carros elétricos, para chegar a algum dado que possa ser usado na nossa pesquisa. Valeu, Diego, por explicar a nossa metodologia para esse trabalho. Agora, voltando um pouco ao que o Volpato falou sobre os veículos rodoviários serem uma parte primordial na mobilidade urbana, principalmente brasileira. Então, há aproximadamente 100 milhões e 750 mil veículos rodoviários no Brasil, sendo que aproximadamente 54 milhões e 800 são automóveis, então são carros. Isso segundo o IBGE de 2018. Então, basicamente, 54% dos veículos rodoviários no Brasil são carros. Pensando nisso, vem-se a pergunta: caso toda essa frota de carros a combustível fóssil fosse trocada por carros elétricos, quanto que isso afetaria na produção, consumo e queima de gasolina como combustível? E como que isso afetaria na emissão dos gases de efeito estufa no Brasil? Para tentar responder essas perguntas, então, já começar analisando um pouco a matriz elétrica e energética brasileira. Então, vocês podem me perguntar, tem uma diferença entre matriz elétrica e energética? Bom, essa é uma ótima pergunta. Baseado no relatório de Balanço Energético Nacional, o BEM, que é produzido pela Empresa de Pesquisa Energética, a EPE, há sim uma diferença entre matriz energética e matriz elétrica. Essa diferença seria: a matriz energética representa todas as fontes de energia disponíveis para o povo brasileiro utilizar. Então, isso inclui combustível para automóvel, gás de cozinha e combustíveis para geração de energia. Já a matriz elétrica seria somente o conjunto de fontes de energia disponíveis para a geração de eletricidade, certo? Então, com isso em mente, vamos analisar a matriz energética brasileira de 2019. A primeira coisa que a gente consegue observar na matriz energética do Brasil é que o petróleo derivado e derivados fazem uma grande parte dessa matriz. Eles fazem 34,3% da nossa matriz energética, o que não é muito diferente da matriz mundial, matriz energética mundial. Eu tenho aqui comigo os dados de 2018, fornecidos pela International Energy Agency, a IEA, e mundialmente falando, o petróleo derivado também é muito usado como fonte de energia. Na matriz mundial, 31,5% é usado petróleo derivado. Uma característica interessante e diferente entre a matriz energética mundial para a brasileira é que, mundialmente, o carvão mineral é usado bem mais do que a gente usa aqui no Brasil. 26,9% que faz parte da matriz energética mundial, que é usado como carvão mineral como fonte de energia, enquanto já no Brasil o carvão mineral é usado como fonte de energia só 5,3%. Outra característica interessante é que
a matriz energética brasileira, apesar de ter muitas fontes de energia que não são renováveis, a gente tem uma grande parte renovável, uma grande parte que é hidráulica e outras renováveis como solar, eólica, enfim, que todas renováveis dariam em torno de 19,4%, que seria a nossa segunda faixa maior da nossa matriz energética. Mas agora comparando a matriz energética brasileira com a matriz elétrica, a gente pode perceber, comparando as duas, que fazer essa troca da frota brasileira de carros de combustível para eletricidade poderia ser uma decisão interessante para tentar diminuir a emissão dos gases de efeito estufa. Então, analisando agora a matriz elétrica brasileira, a primeira coisa que a gente observa é que a maior parte da nossa matriz elétrica é constituída por energia hidráulica. Então, vem de fontes de energia hidráulica, que são 64,9% vem desse tipo de fonte. O que é uma característica bem particular do Brasil, a gente não vê muito no mundo, e se a gente comparar com a matriz elétrica mundial, a gente veria que o Brasil tem uma característica interessante, que 83% da nossa energia vem de fontes renováveis, o que é completamente diferente da mundial. É uma característica muito interessante, muito boa nossa. E outra coisa que a gente pode ver é que, apesar de a nossa matriz energética usar muito derivado de petróleo, que pode ser que é muito usado por carros principalmente, na nossa matriz elétrica, petróleos derivados quase não são usados. Só faz 2% da parte da nossa matriz elétrica. Então, pensando nisso, a gente não usa derivados de petróleo para gerar energia. A gente usa basicamente para os nossos carros, como combustível dos nossos carros. Então, pensando nisso, fazer essa troca da frota brasileira de carros de combustão para elétrico poderia criar uma grande baixa de demanda na produção e consumo de combustíveis fósseis. Para ter uma noção do quanto de gasolina foi produzida ou importada somente para transportes rodoviários no Brasil, no ano de 2019, a gente produziu 27 milhões e 860 mil quilolitros de gasolina. Isso produzido e importado, mas importado é uma faixa muito pequena. E isso, assim, é muita coisa. Aproximadamente também, agora falando de petróleo, aproximadamente 162 milhões de metros cúbicos de petróleo foram extraídos no ano de 2019, aqui para o Brasil, e 57% foi transformado e usado pelo povo brasileiro. 43% foi exportado, mas desses 57% que foram transformados aqui no Brasil, 30% desse petróleo foi usado para a produção de gasolina para veículos rodoviários, que a gente sabe que a maior parte são carros. Então, a troca da frota brasileira para carros elétricos acabaria com essa enorme demanda de gasolina. Gasolina e sem falar de óleo diesel, óleo combustível. Mas antes de a gente continuar falando sobre essa possível solução, sobre essa troca da frota brasileira para carros elétricos, vamos pensar um pouco mais e falar um pouco mais sobre a pauta da poluição ambiental. Legal, Pena. Continuando aqui, é preciso ressaltar também que as filas elas não são o único problema. Além do elevado tempo de locomoção e de exposição ao estresse, por exemplo, com consequências diretas para o sistema de saúde, a gente tem também a poluição como um fator que merece uma especial atenção. Uma série de estudos que relacionam a emissão de compostos emitidos pelos veículos a combustão relacionados a problemas respiratórios e até mesmo ao câncer, além de reflexos mais gerais, como aquecimento global, efeito estufa, chuva ácida e névoas de poluição. Sabendo do problema da emissão de poluentes e dos seus riscos ao planeta Terra, alguns governos ao redor do mundo passaram a optar por algumas regulações e restrições do dióxido de carbono que um veículo pode emitir. No Brasil, por exemplo, foi estabelecido que, a partir de 2017, carros novos não poderiam passar do limite de 146 gramas de CO2 por quilômetro rodado. Em suma, a restrição energética ela se alia à questão ambiental e aponta para uma necessidade de um substituto que seja capaz de conferir
a mesma praticidade e comodidade que esse veículo dá, o veículo a combustão, mas com a redução de poluentes, né? Com uma reduzida liberação de poluentes. O combustível fóssil, como o petróleo, são os mais utilizados no meio de transporte. Fala-se há tempos a respeito da futura exaustão das reservas dessa matéria-prima, além dos impactos causados pelo seu uso. O petróleo, quando sofre a combustão, ele acaba emanando dióxido de carbono. E esse gás é poluente e tido como principal causador do efeito estufa, o fenômeno que aumenta a temperatura terrestre. No entanto, o gás emanado em demasia acarreta também no aquecimento global, que é o fenômeno que aumenta a temperatura média global e deixa ela muito elevada. Ou seja, o petróleo é um recurso, além de escasso, extremamente poluidor. Sabendo desses problemas gerados pelo petróleo, uma alternativa para seu uso de combustíveis fósseis são os veículos que utilizam energia elétrica para se locomover. A eletricidade ela pode ser obtida de maneira mais limpa e sustentável através de matrizes energéticas renováveis. O aumento da frota, tanto dos carros como de ônibus caminhões, que subiu 119% nos últimos 10 anos, segundo os dados do IPEA, revela um cenário bastante alarmante. Sendo a frota convencional substituída de veículos a combustão, surgem questionamentos referentes à emissão de poluentes, bem como à dependência de fontes de energia finitas. Com o número de veículos ainda crescente, é muito complicado ficar à mercê dessa quantidade limitada de energia não renovável, que traz tendências preocupantes para os transportes do futuro. A respeito de diversas opções que vieram para tentar solucionar a problemática, como aplicativos de caronas, incentivo ao uso de bicicletas e patinetes, o carro elétrico ele apresenta o maior potencial de resolução desse problema. Justifica-se a defesa do carro elétrico também por não ser possível esperar uma mudança brusca da sociedade ao abandonar esse estilo de vida, que prefere o uso do carro às alternativas coletivas de transporte, como ônibus ou metrô. Seria, de qualquer forma, uma previsão muito otimista apostar na mudança de protagonismo do carro, pela própria relutância da sociedade em se adaptar, dado esse conforto já estabelecido. Bom, assim como o Volpato e o Pena falaram, os veículos a combustão emitem muitos poluentes na atmosfera que acabam por contribuir para o agravamento do efeito estufa e do aquecimento global. Então fica o questionamento, né? Que uma solução possível seria a substituição por carros elétricos, já que dessa maneira os combustíveis não estariam sendo queimados e eliminando poluentes. Certo? Bom, a resposta para essa pergunta não é tão simples assim. Falando em uma escala global, há argumento que, caso os carros elétricos sejam implementados, a poluição irá apenas mudar de endereço, já que a energia para sustentar esses carros precisa vir de alguma fonte. Como a geração de energia elétrica ainda é muito baseada em fontes não renováveis e poluentes no mundo, como o carvão, ficaria incerto dizer se haveria alguma melhora na situação ambiental. Segundo um estudo chamado How Clean Are Electric Vehicles, realizado em 2018 por Weber e outros autores, as emissões atmosféricas no mundo advindas de combustíveis fósseis variam muito dependendo da fonte de emissão e do poluente. Por exemplo, o monóxido de carbono, ou CO, é emitido quando o carbono do combustível não queima completamente por falta de oxigênio. Enquanto veículos contribuem com 54% das emissões, as usinas elétricas a carvão contribuem com menos de 5%. Em contrapartida, para o dióxido de carbono, o CO2, e o dióxido de enxofre, o SO2, as usinas são os maiores responsáveis pela emissão, com aproximadamente 73% e 25% das emissões globais, respectivamente. Já com respeito às PM2,5, partículas menores que 2,5 micrômetros, as usinas e os motores de veículos contribuem respectivamente com 6,4% e 1,4%. A mudança do local também é um aspecto importante das emissões relacionadas com o trânsito. Isso se deve muito à diferença substancial entre as fontes de emissão e medidas de controle de poluição em diferentes países. Por exemplo, devido à expansão urbana e industrial muito rápida dos últimos anos, China, Índia e alguns outros países em desenvolvimento possuem a maior concentração média de PM2,5, excedendo 100 microgramas por metro cúbico, em alguns centros urbanos, né? Já países de primeiro mundo possuem um nível muito reduzido de PM2,5,
No entanto, isso não é verdade para a emissão de dióxido de carbono, o CO2, que possui em ambos casos níveis muito altos de emissões. Segundo o mesmo artigo citado anteriormente, ainda é muito escassa a literatura que aponta os efeitos na saúde humana por conta da mobilidade elétrica. Contudo, ela ainda prevê que a exposição humana aos poluentes por conta da popularização dos veículos elétricos mudaria de áreas urbanas, que, como citado antes, possuem a maior concentração de poluentes, para o meio rural, onde são localizadas a maior parte das usinas de combustíveis fósseis. Analisando dessa forma, por um lado seria bom, pois os centros urbanos estariam com um ar menos poluído e menos pessoas estariam sendo afetadas, considerando que é uma concentração muito maior de pessoas nessas regiões do que no meio rural. Contudo, não podemos resolver o problema nos centros urbanos e criar outro problema no meio rural, em que toda a população seria afetada diretamente pelos gases, mas também toda a poluição afetaria a biodiversidade e a agricultura do local, dando vários efeitos colaterais ao mundo. No entanto, o uso de energias limpas são muito recomendadas a fim de termos maiores benefícios à saúde para todos, não apenas para um grupo específico. Um estudo realizado por Jacobson indica que nos Estados Unidos, veículos elétricos que têm as suas fontes de energia carregadas através de energias limpas poderiam salvar entre 3.700 e 6.400 pessoas anualmente. Já um estudo conduzido por Tessum indica que os danos à saúde seriam reduzidos em 50% se os veículos tiverem como fonte de energia o gás natural, recursos hidráulicos, a energia solar ou a eólica. Mas então, Volpato, quais seriam as soluções para o problema de trazer os carros elétricos para o Brasil? Então, Diego, uma das principais barreiras entre o consumidor e o carro elétrico ainda tem sido o preço elevado desses veículos. Porém, esse problema ele pode ser minimizado, sim. Muitos países estão em busca, por meio da legislação, criando leis e incentivos capazes de mitigar esse empecilho. Nações como Brasil e China já se pronunciaram sobre o assunto e criaram diversos decretos sobre a fabricação, venda e compra de veículos elétricos. O Brasil, pela Lei 174 de 2014, que isenta máquinas, equipamentos, estruturas e qualquer outro tipo de componente que seja necessário para a fabricação de um carro elétrico, do Imposto de Produtos Industrializados, o IPI, e do Imposto sobre Importação. Diversos estados também possuem incentivo, como Piauí, Maranhão, Ceará, Sergipe, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Eles isentaram o IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículo, quem possui um veículo elétrico ou livre, ou híbrido. Também em São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul, eles oferecem 50% de desconto no IPVA para quem possui um veículo elétrico. Outras medidas que facilitam o acesso a carros elétricos são a criação de infraestrutura, como a distribuição de postos elétricos e locais de carregamento no trabalho, e estradas que carregam por indução. Temos um exemplo na UFSC, em que temos 2 estacionamentos com locais de carregamento de carros elétricos, em que o servidor ou o aluno pode carregar enquanto estiver usando o estacionamento da universidade. Também temos a liberação de estacionamento, rodízios e pedágios para carros elétricos, que geralmente acontece em grandes centros. A criação de carros elétricos mais populares, como temos na China, carros que custam entre 4 mil e 5 mil dólares, possibilitando que a população de baixa renda compre e tenha acesso a esses veículos. E também o tempo que, conforme vai se desenvolvendo a tecnologia, o preço desses carros tendem a baixar. Em casos extremos também pode ser adotada a proibição de veículos poluentes, como está sendo proposto na Califórnia, que querem proibir até 2035, e no Reino Unido, que querem proibir até 2030. No caso, eles estão proibindo a fabricação de novos veículos. Ou na China, em que os veículos eletrificados não sofrem com a limitação de número de emplacamentos de novos carros. Estão isentos da restrição de circulação de semana, ou seja, o rodízio. Então, os carros novos a combustão na China têm um limite por ano que isso pode ser feito. Na China não, em Pequim e Taipei, mas carros elétricos não estão dentro desse limite, fazendo que a quantidade de poluição liberada pelos carros nesses grandes centros abaixe. E também o aumento de PVA de carros antigos,
fazendo com que tenha uma renovação da frota e novos carros elétricos ou com motores mais eficientes acabem substituindo carros antigos com motores que liberam muita poluição. Porém, para a população, os estímulos que elas têm para trocar o seu carro por um elétrico são o conforto, um carro elétrico faz menos barulho e tem menos vibração, a consciência social da pessoa, consciência ambiental, que tem a satisfação de estar usando de um meio de transporte que não está poluindo, que sabe que não está causando nenhum prejuízo para as pessoas, para si mesmo e para o meio ambiente. A segurança, visto que os carros elétricos atuais têm pouca chance de capotar e sofrem menos danos nas batidas, pois eles têm as baterias na parte de baixo e geralmente um espaço livre muito maior na frente, o que faz com que os acidentes sejam menos graves. O torque instantâneo, que é muito importante para o trabalho, ele entrega toda a força do carro já saindo do repouso, então para uso em caminhonetes, para puxar pesos, acaba sendo bom para o proprietário. O aumento do preço dos combustíveis e o baixo custo de energia elétrica. Por exemplo, segundo o site da Tesla, o preço estimado de economia com combustível que um estadunidense vai ter ao longo da vida útil daquele carro é $5.500. Isso, obviamente, vai variar com a variação do combustível, com a variação do preço da eletricidade de cada país e também ao longo do tempo. E também o baixo custo de manutenção, pois comparado com carros a combustão, carros elétricos possuem menos componentes que se desgastam, pois tem menos partes móveis, fazendo com que a manutenção dos carros elétricos seja mais fácil, mais barato e algumas vezes menos recorrentes. Por fim, podemos concluir que os carros, em sua enorme frota, composta de quase absolutamente veículos a combustão, são extremamente poluidores. O dióxido de carbono, emanado em abundância por esses veículos, é o principal vilão do aquecimento global e é um dos grandes inimigos do planeta Terra. Logo, sugere-se que a necessidade de buscar por um substituto, que alie as mesmas comodidades e praticidades com as mesmas funções. Os veículos elétricos, sua rica história, poderiam preencher essa lacuna. Afinal, tem um desempenho comparável ao alto custo-benefício e diversas vantagens. Além de no Brasil, temos vantagem de ter uma matriz energética majoritariamente limpa, ou seja, a demanda de eletricidade criada pelos carros elétricos não aumentaria consideravelmente nas emissões de CO2 para a geração de energia elétrica. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência e pela sua paciência. Espero que o conteúdo tenha sido útil para o esclarecimento dos veículos elétricos e a questão do meio ambiente. Todos os links para os artigos usados para a pesquisa bibliográfica desse podcast estarão na descrição do vídeo, caso você queira dar alguma olhada e consultá-la. Muito obrigado.